Agora eu vou falar aqui do GSQL, que é o Decomposed in Context Learning of Tasks to SQL, que foi outro approach aí que envolveu few shot prompt, né? Pode passar. Só um pouquinho de contexto, né? Que ele sobre das referências que ele trouxe na introdução, que ele falou que os trabalhos anteriores foram evaluados com zero shot setting, né? Tirando o que ele acabou de apresentar, mas que sem exemplos, né? Sem você passar exemplos para LLM, e trouxe também que foi demonstrado que para problemas complexos, como problemas de lógica e problemas de complexos de matemática, você consegue melhorar a performance de LLMs usando approaches de prompt engineering, como Chain of Thought. E queries SQL podem ser um exemplo dessas testes complexas que podem ser melhoradas dessa forma, por causa do relacionamento complexo entre as colunas envolvidas e entre as cláusulas de query. Pode passar. Aqui um resuminho das contribuições em geral do artigo. Que é um método novo que propõe few shot prompting para decompor uma task de geração de SQL em diversos módulos que se especializam em partes que são necessárias para fazer a tarefa. Ela usa LLMs para autocorreção no final, que é o último módulo. E pode passar. Isso daqui, antes de fazer isso aqui, foi o que deu contexto a eles para ver para onde que eles iam atacar na metodologia deles de dividir as tarefas. Eles pegaram alguns exemplos do dataset do Spider e fizeram prompts com few shot, ou seja, dando alguns exemplos de pergunta e resposta, depois fazendo uma resposta nova, a fim de identificar onde que essas prompts iam falhar, né? Aí eles pegaram e clusterizaram todos os resultados das que falharam em motivos de falha, né? Aí a gente tem ali o maior motivo é esquema linking, que é onde o modelo não conseguia identificar nomes corretos de coluna ou tabela. Ele deu o exemplo no caso de que tinha uma query dessa que precisava tirar uma média e tinha uma coluna que o nome era average, e em vez de ele tirar a média, ele pegou aquela coluna average, que na verdade era outra média, que não tinha nada a ver com o contexto da pergunta. Então, isso é uma das tarefas, das dificuldades. Ali é quando o join, é quando ele identifica errado as tabelas que precisa ser feito join ali, se for olhar no laranja ali, ele pega colunas erradas, ou ele pega tabelas erradas. Passei. Group by também. Ele ou não reconhece a necessidade de fazer um group by, ou ele pega colunas erradas. E queries com nesting set operations é aquelas queries que você tem que fazer alguma operação na tabela antes de você retirar. Você faz um select, calcula uma média, faz algum cálculo lá dentro e ele tem muita dificuldade com esses. Quantos mais nesting operações, maior a chance de dar problema. Isso aqui é o pipeline, né? É por alto do que ele trata. Então, o esquema para atacar aqueles problemas que a gente acabou de ver, que é o esquema linking, classification, decomposition, SQL generation e self-correction. Cada um desses, em cada uma dessas etapas, ele vai fazer um prompt para completar alguma informação que a próxima etapa precisa, assim, para trazer um maior tipo de contexto nessa linha de raciocínio aí. Vamos passar. Vou falar mais do esquema linking, módulo. Ele vai ser responsável para ver que colunas que você vai ter que selecionar, quais colunas estão relacionadas com o seu da pergunta para o seu dataset. Ele pegou várias, para fazer isso, ele pegou 10 samples
do dataset do Spider e construiu, se você puder ver ali na direita, coisas como essa, dali na direita. Pegou a pergunta e abaixo ele induz o modelo a retornar o que ele chama de esquema links, que é as colunas que vão ser necessárias para a pergunta. Então você passa algumas desses exemplos e consegue esse esquema links. Passa o slide. Agora, tendo os esquema links, a gente vai para o próximo módulo, que é o de classification. Ele tem, como eu dito antes, quanto mais join, maior a chance de falha. E ele pega e classifica em fácil, easy, non-nested complex e nested complex, que é o que a easy não temos join. Non-nested complex, temos join, porém não temos nenhuma query interna, tipo alguma operação dentro da query, algum select dentro da query. E nested complex, você tem join e suboperações. Aí, ali na direita, tem um exemplo também, e perceber importante que aqui a gente já tem um esquema links, que a gente passou pelo módulo anterior, então a gente já tem as colunas que a gente vai usar, e a gente passa para a LLM aquele prompt estruturado naquele modelo ali, de baixo. Vai passar. Agora a gente chegou no SQL Generation Module, é o terceiro. Aqui a gente tem informação dos esquemas e informação dos joins. Aí, só que, se nós, de acordo com a classificação anterior, se é easy, non-nested complex e nested complex, a gente vai ter um prompt diferente para cada um desses tipos, que foi demonstrado até quando estavam testando isso, que para prompts que eram fáceis, se você fizesse muito, você piorava a performance, se você fizesse uma linha de raciocínio muito complexa, um prompt que é simples. Então, aí tem aí um exemplo do que seria um prompt easy, que seria passado, né, para LLM, que é bem direto, né? Só não tem um join, é só um Rzinho ali dentro do select. Agora, passa ele para passar. Agora, o non-nested complex, se a gente dá uma lembrada lá para aquele error analysis, para aquele gráfico de pizza, ele tinha muito erro quando ele não achava a foreign key certa, não achava a coluna certa para o join. Então, isso daqui é uma ideia de usar uma representação intermediária para conseguir fechar esse gap, né, entre a linguagem e o SQL. Então, se você tiver ali no exemplo, tem de novo essa separando ali, tentando forçar um raciocínio próprio para ficar mais fácil, né, para ele conseguir gerar melhor. Passei. Agora, a Nested Complex é o tipo de mais sofisticado, que é você tem o join e operação interna. Aqui é o caso aqui de você precisar, por exemplo, precisar o nome e o prédio dos departamentos com maior média de budget. Você tem que saber qual é os maiores departamentos, onde estão esses departamentos e quais são esses departamentos que têm maior média de budget. Então, ele, de novo, faz essa estrutura de pensamento intermediário, ali, um intermediate representation. Ele se lá, select department name, ele bota o where, e o SQL logo abaixo. Ele passa 10 exemplos também para ele, desse para a próxima fase. Pode passar aí. Aí os experimentos. Não, peraí, passa. Porque tá na ordem errada, pelo jeito. Tem um módulo do self-correction, que ele pega o SQL até aqui e tenta achar erros. Tem duas formas de fazer esse self-correction. O generic, que você fala para o modelo que tem um erro nesse SQL, ou seja, ele assume que ele tem que achar um erro ali,
Find Errors in the Bug SQL, você passa o SQL, que foi melhor para o Codex. E o Gentle é que você pergunta para você achar para achar bugs potenciais. Um potencial foi melhor para o GPT-4. Agora volta um, foi mal. A ordem estava errada. Aí vamos para os experimentos. Os modelos que ele usou foi o Codex e o GPT-4, os datasets no Spider e no Bird. O Bird também é outro dataset parecido com o Spider, que é nesse esquema de perguntas e respostas SQL, com um contexto grande. As métricas, foram as métricas que já foram usadas, né, que é o Exact Match, que é quando o SQL gerado é exatamente o SQL que está nos dados. Execution Accuracy, que é quando a resposta da execução do SQL é igual à resposta que está no dataset. E o VS foi só usado para o Bird, que é uma outra métrica que leva em conta o Execution Accuracy e o tempo que o prompt demorou para ser executado. Passei. Resultados. Agora, voltando lá, lembrando lá daquele gráfico de pizza, dos erros, né? A gente pode ver que o DIN SQL, em todos os casos, teve ganho no Exact Match. Né? Teve menos casos ali no esquema, principalmente no join, ou seja, essa estrutura de você fazer vários semi-prompts, vários prompts intermediários, ajudou bastante ali no caso dos joins, né? Principalmente. Passei. Agora só mais algumas métricas, né? O DIN SQL no Bird, que ele trouxe ali melhor métrica, tirando só no GPT-4, sem nada, porque o VS, como leva em conta o tempo do prompt, o VS acabou ficando maior do que o DIN. Mas resultados bons, passei. Agora, comparando com o DIN SQL com outras em context learning approaches, né? Aí tem vários resultados. Dá para ver que, principalmente ali naquele da direita, a gente consegue ver pela dificuldade do prompt. E nos mais difíceis ele também tem resultado melhor do que um few shot comum. Pode passar. Isso aqui a gente pode... essa tabela é muito legal para trazer o impacto de cada um daqueles módulos que eu expliquei, que ele faz com e sem cada um dos módulos, né? Vai tirando. Ele faz... muda até o self-correction, né? A gente consegue ver que o self-correction generic é melhor para o Codex, como a gente tinha falado ali, se assumir que tem um erro, o Gentle fica pior. Se você tira o classification prompt também fica pior. Ou seja, cada um desses módulos aí tem um papel importante. E é isso aí. Mas... Por último,